Oi, terceira série, vamos para o nosso primeiro PM de Química do ano. Vai ser à distância, mas vai dar certo. A gente vai ver nessa primeira aula sobre separação de misturas. É um conteúdo que vocês viram na primeira série e a gente vai relembrar agora. É um conteúdo de nível fácil, né? Tem conteúdos mais difíceis. Mas vamos relembrar tudinho agora. Para começar a aula, vamos lembrar o que é uma mistura, né? Bom, quando uma substância é adicionada à outra, ela deixa de ser pura e passa a ser uma substância de um novo sistema chamado de mistura. Na natureza, praticamente todos os materiais são misturas. As propriedades das misturas variam conforme a proporção de cada componente. O soro fisiológico, por exemplo, é uma mistura que contém 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água, certo? A partir da definição de misturas, podemos classificá-las em homogêneas ou heterogêneas. Quando ela é classificada em homogênea, ela apresenta aspecto uniforme e as mesmas características estão em toda a sua extensão. É um sistema monofásico, ou seja, apresenta uma única fase. Já se a mistura for heterogênea, apresenta diferentes aspectos e diferentes características em sua extensão. Esse sistema é formado por duas fases, bifásico, por três fases, trifásico ou por mais, polifásico, ou seja, ele apresenta duas ou mais fases. Bom, como existem duas classificações de misturas, né, em homogêneas ou heterogêneas, nossas separações também vão ser diferentes para cada uma dessas misturas. Vamos começar pela separação de misturas homogêneas. O primeiro processo que eu escolhi mostrar para vocês foi o de destilação simples. Esse processo é aplicado quando se deseja separar os componentes de misturas constituídas por um líquido e uma substância sólida não volátil, ou seja, uma substância que não se vaporiza facilmente. Por exemplo, uma mistura de água e sal de cozinha. Aqui, nessa figura, a água e o sal de cozinha vem aqui nesse líquido, tá vendo? Dentro do balão. Água e sal formam uma mistura homogênea, pode fazer aí na sua casa. Quando eles se misturam, formam uma mistura homogênea. Essa vela, aqui embaixo, chamada bico de Bunsen, oferece calor para o sistema. No que ele oferece calor, a água evapora, passa por esse condensador e vem para o Erlenmeyer em estado líquido. E o sal fica dentro do balão. Então, temos as duas fases, né? Temos o sal dentro do balão e a água dentro do Erlenmeyer. É assim que funciona a destilação simples. Bom, também existe a destilação fracionada, que é um método usado na separação de dois ou mais líquidos miscíveis que apresentam temperatura de ebulição diferentes, como, por exemplo, a água e a acetona, que estão aqui representados dentro desse balão. Essa mistura está sendo aquecida através da chapa. Como está sendo aquecida, o que acontece? O líquido se transforma em vapor. Então, o vapor entra nessa coluna de fracionamento, que é essa vidraria aqui. Os componentes menos voláteis, ou seja, o que tem temperatura de ebulição mais alta, se condensam e voltam ao balão. No caso da água e acetona, é a água que retorna ao balão, porque a água tem ponto de ebulição de 100 graus Celsius e a acetona tem de 56 graus Celsius, a nível mar, né? Os mais voláteis, então no caso aqui a acetona, atravessam a coluna e se condensam ao atravessar o condensador, sendo recolhidas no Erlenmeyer de forma líquida. Então a acetona vem parar no condensador e é recolhida aqui no Erlenmeyer ou no Becher, né, de forma líquida. A terceira separação de misturas é a liquefação fracionada. Nesse tipo de separação, os gases que apresentam diferentes temperaturas de ebulição são separados por meio de diminuição da temperatura e do aumento de pressão, pois um deles se torna líquido antes dos demais. Então, está aqui o esquema de liquefação fracionada, né? Que separa uma mistura gasosa através da diferença de temperatura e pressão.
A separação através da fusão fracionada é um processo usado para separar sólidos que apresentam temperaturas de fusão diferentes. O aquecimento faz com que um deles se funda antes do outro. Esse método é usado para separar os componentes do bronze, o cobre do estanho. Bom, então vamos entrar agora nos métodos de separação de misturas heterogêneas. O primeiro que a gente vai estudar é a catação, que é o método manual de separação. Era muito usado antigamente quando no saco de feijão vinha pedra. Então, com a mão ou com uma pinça, você recolhia a pedra do feijão. Então, você escolhia o feijão para cozinhar através de um processo de catação. O segundo método de separação de misturas heterogêneas é a ventilação, que é um processo que costuma ser adotado quando um dos componentes apresenta baixa densidade e pode ser arrastado por uma corrente de ar. É o que ocorre na separação da casca dos grãos no beneficiamento de cereais ou de café. Ou ainda um exemplo mais comum do dia a dia, com o amendoim na casca. Você descasca o amendoim, então você, através do vento de uma corrente de ar, o amendoim fica e as cascas vão. O terceiro método é a levigação e usa água corrente para carregar sólidos de baixa densidade e permitir que os mais densos permaneçam depositados no fundo do recipiente. É utilizado pelos garimpeiros para separar o ouro do barro e da areia. Barro e areia menos densos são arrastados pela água, já o ouro fica no fundo da bateia. Bateia é isso que a moça da foto está segurando, certo? Agora o método acho que mais comum para todo mundo, né, que é o de peneiração. Todo mundo já peneirou alguma coisa, né, gente? Então esse método é utilizado quando os sólidos apresentam grãos de diferentes tamanhos, que são separados com o auxílio de uma peneira, cuja malha fina permite a passagem dos sólidos menores. A peneiração é muito utilizada pelos pedreiros para separar o cascalho da areia na preparação de argamassa. É muito comum a gente passar em construção e ver alguém peneirando alguma coisa. Agora vamos falar da decantação, que é um processo de separação de misturas do tipo líquido-líquido, como a primeira foto da esquerda, ou líquido-sólido, como a foto da direita, e se baseia na diferença de densidade e de solubilidade entre seus compostos. Em misturas líquido-líquido, os líquidos são immiscíveis, ou seja, pouco solúveis um no outro, como água e óleo. Podemos observar aqui no exemplo. Eles são separados pela diferença entre suas densidades. O líquido é colocado em repouso por um tempo, né? A mistura é colocada em repouso e a própria gravidade faz a separação dos líquidos, certo? Já na mistura sólido-líquido, é um líquido com um sólido pouco solúvel, como aqui a água barrenta, né? Aí deixa essa mistura também em repouso um pouco e o material mais denso afunda e se deposita no fundo do recipiente. Aqui, né? A terra foi para o fundo do recipiente. Esse processo é chamado de sedimentação. A parte líquida, então, aqui a água, é transferida para outro frasco através da decantação. Agora, a dissolução fracionada, que é um processo utilizado quando há uma diferença grande de solubilidade entre duas ou mais substâncias, que são solutos, em determinado solvente. Utiliza-se uma quantidade tal de solvente que só um dos solutos acaba sendo dissolvido. Esse soluto é separado e adiciona-se o solvente na quantidade adequada para dissolver o outro componente. Aqui temos no exemplo sal e óleo misturados. Quando a gente acrescenta água, o que acontece? A água junta com o sal e forma uma mistura homogênea. E água e sal não se misturam com óleo. Com isso, nós conseguimos pegar o óleo dessa mistura, separar em outro recipiente
e depois fazer outro processo de separação para água e sal. A flotação ela é parecida com a levigação, porque também se fundamenta na diferença de densidade entre os componentes da mistura. Ela consiste na adição à mistura sólido-sólido de líquido de densidade intermediária entre as densidades dos sólidos, que devem ser insolúveis no líquido. O menos denso flutua e o mais denso se acumula no fundo do recipiente em que se faz a flotação. Ou seja, aqui no nosso exemplo, temos a mistura sólido-sólido com areia mais serragem. Então, são dois sólidos densos. Vou adicionar um líquido com densidade intermediária entre os dois, a água. O que quer dizer uma densidade intermediária? Não vai ficar no meio, não vai ser a maior densidade nem a menor densidade, ela vai estar entre a densidade de um sólido e outro. Com a adição de água nessa mistura, a areia vai para o fundo do recipiente e a serragem fica boiando na água. Então, a gente consegue separar primeiro a serragem e depois a areia. Agora, a centrifugação, que precisa de uma centrífuga para acontecer. A centrífuga consiste numa aparelhagem que acelera o processo de sedimentação. A rotação da centrífuga em alta velocidade sedimenta os componentes mais densos que são arremessados para o fundo do recipiente da centrífuga. O método é usado, por exemplo, para separar alguns componentes do sangue. Esse processo de separação só é possível quando há diferença de densidade entre os compostos de uma mistura. Aqui a gente tem a centrífuga, né, esse aparelho branco. Em qualquer lugar, laboratório, né, que colhe sangue, vocês acham. E aqui o exemplo, né? Temos um líquido que foi separado pela força centrífuga. Agora, a separação magnética, que é aplicada quando um dos componentes apresenta propriedades magnéticas. Uma mistura formada por ferro e alumínio pode ser chamada por um ímã, que atrai apenas o ferro. Esse processo também é chamado de imentação. Ele também é usado em ferro velho, como essa figura aqui mostra. Por último, o processo de filtração, que é o mais comum, acho que é o que a gente faz todo dia na nossa casa. Ele pode ser de dois tipos, filtração comum e filtração a vácuo. A filtração comum é um método em que é utilizado um material poroso, o filtro, que retém partículas sólidas pouco solúveis e que deixa passar o líquido ou o gás em que estavam dispersas. Um exemplo comum dessa filtração é o café nosso de todo dia. Nesse caso, o pó fica retido no filtro e o líquido, que contém várias substâncias dissolvidas na água quente, é recolhido em outro recipiente, na garrafa, na caneca, não sei o jeito que você faz aí na sua casa. Bom, o processo de filtração pode ser acelerado quando feito a baixa pressão. É aí que entra a filtração a vácuo, ou seja, a filtração a vácuo é uma filtração comum a baixa pressão. Na figura que eu estou sublinhando agora, mostra a aparelhagem usada para essa finalidade. Tá vendo aqui? Esse daqui é a bomba de vácuo. Mas como acontece esse processo da filtração a vácuo? A água que passa pela trompa arrasta parte do ar da parte inferior do quita-sato. Quita-sato é esse como se fosse um Elmer desenvolvido. Um Elmer é usado para filtração a vácuo, porque ele aguenta baixa pressão. Tá vendo que ele é ligado à bomba de vácuo e é vedado? Criando uma região de baixa pressão. A mistura heterogênea sólido-líquido colocada sobre o papel filtro no funil. Aqui está a mistura, né? Nossa amostra. Aqui, deixa eu subir para vocês verem. Então, é colocada aí e submetida devido à diferença de pressão a uma sucção. Isso faz com que a filtração ocorra em menos tempo. Então, foi essa a nossa aula. Qualquer dúvida, fala lá no WhatsApp. Não esquece de postar atividades no Colégio. Até a próxima!